O nosso tema da noite é Educação à Luz da Reencarnação. Simão Pedro de Lima é professor universitário, contabilista e historiador, com mestrado em Educação Superior e especializações em Administração na área de Gestão Empresarial, História Moderna e Economia Contemporânea. É diretor do Conselho Espírita Municipal, membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, também Minas Gerais. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão Simão Pedro para a conferência Educação à Luz da Reencarnação. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde todos sempre em paz. Primeiramente, agradecer o convite para estar de novo aqui em Vitória da Conquista, para nós conversarmos um pouquinho, creio que no máximo até meia-noite. Se for muito tarde, 11h55, encerramos a conversa. E poder ter participado desse momento ímpar, ouvindo um coração falar e não só uma voz. Isso nos anima, nos incentiva e é um motivo para que nós trabalhemos mais. E isso não tem preço, isso tem um valor que talvez nós não saibamos mensurar. E na temática que nos foi pedida, para que conversássemos um pouquinho, a reencarnação e a educação. A reencarnação como um elemento, um fundamento para o processo educacional. Conta-se que na Grécia Antiga, Licurgo era um grande orador, um orador daqueles que não se preparava com muito tempo para poder falar. Quaisquer assuntos que lhe eram trazidos, ele falava com desenvoltura e conhecimento. E uma vez lhe pediram que falasse sobre a educação. E, diferentemente dos outros pedidos, ele disse aos que o convidavam que lhe dessem um tempo para que ele se preparasse. Pediu às pessoas que lhe dessem 6 meses para que ele se preparasse para falar da educação. As pessoas se estranharam, aliás, essa postura de Licurgo, já que ele falava com desenvoltura e facilidade. E um tema tão simples, porque ele pediria tanto tempo. Mas deram a ele esse tempo. 6 meses depois, Licurgo marca o local onde ele falaria, pediu que fosse um campo aberto. As pessoas aqueceram seu pedido e foram para o campo aberto. E chega Licurgo no dia e hora determinados para que ele pudesse falar, e chega com 2 caixas grandes, 2 caixas menores. Nas caixas grandes, nas 2, um cachorro em cada. Nas caixas menores, uma lebre em cada uma. E ele então começa a sua apresentação. Abre a caixa, tira uma lebre e solta a lebre no campo. Abre a outra caixa, sai um cachorro. E esse cachorro ferozmente corre atrás da lebre, abocanha e a estraçalha. As pessoas ficaram assustadas vendo aquela cena. Licurgo então pede que recolham o cachorro e ele solta a outra lebre da outra caixa. A lebre sai correndo, ele solta o outro cachorro da outra caixa. E as pessoas já estavam se preparando para mais uma daquelas cenas, e no entanto o cachorro corre atrás da lebre, a abocanha,
joga-a para cima e começa a brincar com a lebre. Licurgo recolhe a lebre, recolhe o cachorro e diz para as pessoas: esse último foi ensinado, esse último foi treinado. O ser humano, disse ele, não é treinado, mas pode ser educado, pois a educação muda a natureza das próprias pessoas. E essa foi a palestra dele. E as pessoas entenderam que uma educação bem trabalhada poderia mudar a natureza, poderia fazer com que as pessoas transformassem-se em pessoas dóceis, amáveis, afáveis e companheiras. E essa é a ideia da educação. Quando percebemos a definição que o professor Rivaio, ainda assim se chamava, escreveu em 1828, ele diz: a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. A educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, intelectuais e físicas. Essa foi a definição dada pelo professor Rivaio, quando perguntado sobre o que é educação: a arte de formar o ser humano. Emmanuel, naquele jogo de palavras que ele gosta de fazer, ou gostava de fazer, ele dizia: a instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. Esse é o processo. Educação, edultire, tirar de dentro, colocar para fora. E a grande dúvida que professor Rivaio tinha em relação à educação era tentar entender por que pessoas que não tinham acesso ainda a uma grande instrução traziam ideias como que nascendo com elas. Isso em 1828. Ele não sabia explicar. E depois, em junho de 1866, na Revista Espírita, já não mais se chamando professor Rivaio, mas se auto-intitulando Allan Kardec, ele vai dizer que o conhecimento dos instintos naturais e das ideias inatas seria a chave para desenvolver os bons e acabar com a maldade. E ele disse que quando essas coisas fossem bem entendidas e aplicadas, a educação seria a maior alavanca moralizadora que a humanidade conheceria. Ou seja, ele volta àquela ideia de 1828, as ideias inatas, os instintos naturais, e vai dizer então que se isso fosse aplicado, entendido e aplicado, a educação seria uma alavanca propulsora da moralidade e não só da instrução. E é justamente nesse ponto do entendimento da origem das ideias inatas é que está o diferencial na ideia de educação sob o prisma da doutrina espírita. Justamente nesse conceito de que nascemos com ideias prontas, porque ao nascer nós estamos apenas renascendo. As ideias chegam conosco
porque nós já existíamos antes da chegada. Ou seja, as ideias inatas estão justamente no pensamento e na ideia da reencarnação. Com isso, a educação não é mais de berço, é antes do berço. Nós já chegamos aqui com uma história de vida. Nós já chegamos na encarnação, no momento, no nascimento, com toda uma bagagem. E a educação na encarnação precisa considerar essa aquisição anterior. Precisa considerar que a criança, quando nasce, não é uma tábua rasa, como dizia John Locke. Não é uma folha em branco, mas um livro que possui páginas em branco, mas muitas páginas já escritas. E essas páginas escritas precisam ser consideradas para escrever as outras. Ou seja, nós todos nascemos com uma história de vida. Então, educação não vem do berço. Educação vem antes do berço. Porque já passamos por esses processos em existências anteriores. Então, essa é a diferença. Esse é o ponto que diferencia os princípios educacionais espíritas dos princípios educacionais não espíritas. Que não se tem pessoas mais ou menos capacitadas para a aprendizagem em função de um conjunto biológico, mas em função de uma história de vida que antecede ao momento presente, a encarnação. Então, por isso, a educação sob o prisma da reencarnação, ela começa pelo entendimento de que não somos seres recém-criados e que não chegamos aqui com a mente vazia, mas com a mente ávida em ter novos conhecimentos, para associá-los aos que já tínhamos e consolidar o nosso processo evolutivo. Então essa é a ideia da reencarnação. E da educação sob os olhos da reencarnação. Mas para entendermos isso, precisamos deixar claro para nós mesmos o que nós realmente somos. Já disse isso aqui em outros anos. Nós somos espíritos. Nós não somos seres corporais que possuímos um espírito. Nós somos um espírito envolto por elementos corporais. Ou seja, nós temos um corpo, nós não temos um espírito. Nós somos o próprio espírito. Esse ponto é fundamental porque nos faz entender a imortalidade. Porque a corporalidade não é imortal, mas nós somos imortais. E a educação perdurará. Então, esse entendimento de que não somos seres humanos, mas estamos na espécie humana, é fundamental para o processo da educação do espírito, para o processo da instrução do espírito, e não desse ser corporalizado. Mas, Simão, isso é óbvio. Todos nós sabemos que somos espíritos. Sabemos. Mas não temos consciência disso. Tanto que quando nos referimos a nós utilizamos de um pronome possessivo, dizendo meu espírito. Quando eu morrer, meu espírito vai. O meu não vai para lugar nenhum, porque eu não tenho espírito, eu sou. Quem vai sou eu. Então, quando esse corpo morrer, eu vou. E não meu espírito vai. Porque se o meu é que existe, o que eu sou então? Nada. Então o meu não existe, o que existe sou eu.
Quem existe sou eu. Então eu sei que eu sou um espírito, mas não tenho consciência disso. Eu sei que eu sou imortal, todo mundo sabe, mas tem medo de morrer. Que senso de imortalidade é esse? Que eu falo, não, nós somos imortais, mas não toque em assunto de morte, que esse negócio não faz bem. Lá em Minas seria diferente, esse trem não pega bem. Que senso de imortalidade é esse? Então nós não somos imortais? Porque temos medo de morrer? Não, somos imortais. Então a morte passa a ser um elemento da própria imortalidade. Se olharmos a questão 68 do Livro dos Espíritos, nós veremos que eles definem morte como cessação dos órgãos físicos. Qual é a causa da morte? Cessação dos órgãos físicos. Assim eles respondem. Eles não dizem cessação do espírito, porque o espírito que somos nós não cessamos, somos imortais. Com um mundo próprio, conforme nós vemos na questão 84 do Livro dos Espíritos, os espíritos formam um mundo à parte desse que nós conhecemos. Sim, o mundo dos espíritos. Então nós temos um mundo próprio. O que faz com que este mundo não seja o nosso, mas apenas que nós estejamos nele, mas não somos dele. Como dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios: estejais no mundo, mas não sejais do mundo, porque nós não somos desse mundo. E aí eu abro um parêntese, muito bem falado, da felicidade aqui. Está escrito que a felicidade não é deste mundo, mas nós também não somos deste mundo. E se só temos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, e a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser de qual mundo? Do espiritual. E nós somos de qual mundo? Do espiritual. Então a felicidade é nossa. Ela está em nós. Ela é nossa, porque ela faz parte da lei natural. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se entende por lei natural é a lei de Deus, ponto. Única e verdadeira, criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então a felicidade é da lei natural, por isso ela é perene. Para os seres que somos perenes, ela é nossa. Mas quando nos fazemos de seres do mundo, nós confundimos a felicidade com alegria. Alegria é transitória, felicidade é perene. Alegria acaba porque existe a tristeza, e elas são mutuamente excludentes. Não há como eu ficar alegremente triste ou tristemente alegre, porque uma exclui a outra. Mas independente de estar alegre ou estar triste, somos felizes, porque a felicidade é a essência. Está onde? Na nossa consciência. Felicidade é a consciência tranquila. Com dificuldades materiais ou não, é a consciência tranquila. Como diz a letra de uma música cantada por um coral espírita lá da cidade de Araxá, em Minas Gerais, coral Terezinha Flores: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, paz e amor. Esse senso é de imortalidade. Isso é que diferencia a pessoa que se vê imortal. Ela não confunde a transitoriedade com a perenidade. E a educação é a perenidade, porque é a educação do espírito e não a educação da estrutura corporal.
Sabendo então que somos espíritos, com esse mundo espiritual no qual estamos, mesmo encarnados, porque somos espíritos, esse mundo, conforme a questão 86 do Livro dos Espíritos, esse mundo precede ao mundo material e sucederá ao mundo material, de tal forma que os Espíritos dizem na questão 85 que o mundo espiritual é mais importante. Mas nessa questão 86 eles dizem que os dois mundos se interagem e dependem um do outro, influenciam, dizem, um no outro. Então o mundo espiritual nos influencia na materialidade e o mundo material influencia o mundo espiritual, conforme vemos nessa questão 86 do Livro dos Espíritos. Se é assim, então estar encarnado tem um propósito. Estar no mundo material tem que haver um propósito. Não poderia ser um desvio de rota. E foi isso que levou o senhor Allan Kardec a fazer essa pergunta aos Espíritos. A questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Vejamos que ele não perguntou qual a finalidade da reencarnação. Ele perguntou a finalidade da encarnação. Por que que os espíritos precisamos entrar na carne? Alguns em menos carne, no meu caso, muita carne. Por que que precisamos entrar na carne? Aparentemente seria um desvio de rota. Porque se somos seres espirituais, criados no mundo espiritual, para evoluídos, ficarmos no mundo espiritual, para que temos que vir para o mundo material então? É lógica a pergunta. E aí então, com base nessa questão 86, que vai dizer que os dois mundos influenciam-se mutuamente, essa questão 132 toma corpo. E os Espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Veja que interessante. Deus vos impõe a encarnação. Eles não escreveram Deus sugere que encarnem. Ele diz Deus vos impõe. Vejam, imposição. Imposição por quê? Porque é necessário. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís chama a atenção para esse aspecto. Ele diz que o entrar na carne, o encarnar, é para que nos coloque em posição para que façamos um exercício material daquilo que nós conhecemos. E o contato e o exercício material desenvolve nossa inteligência. Isso é o que ele escreve lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vemos que nesse capítulo 4 ele explica por quê que é preciso encarnar, para que tenhamos exercícios materiais que aguçem a nossa inteligência. Porque se olharmos a questão de número 76 do Livro dos Espíritos, nós veremos que a inteligência é um dos nossos atributos. Quando se pergunta na questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? Os espíritos respondem, são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes. Então a inteligência em nós é um predicado, é uma característica, é uma qualidade. E precisa ser desenvolvida.
E o contato com o mundo material, segundo o Espírito São Luís, nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos proporciona o desenvolvimento dessa inteligência. Eu desconfio que Immanuel Kant deve ter lido alguma coisa a respeito disso antes da codificação. Porque ele disse: o ser humano é um ser perfectível, portanto, educar é desenvolver a perfectibilidade. E o que é a perfectibilidade em nós? A inteligência. Então, educar é desenvolver a inteligência. Não a cultura, o conhecimento, a inteligência. E se nós prestarmos um pouquinho de atenção, nós veremos que a inteligência é o atributo de Deus em nós. Porque na questão número 1 do Livro dos Espíritos, está dito que Deus é a inteligência suprema. E na 76 está dito que nós somos os seres inteligentes. Deus, substantivo, inteligência. Nós, os espíritos, um qualificativo, um adjetivo, inteligentes. Inteligentes porque trazemos esse atributo do próprio Criador. Por isso somos perfectíveis, passíveis de sermos aperfeiçoados, justamente porque temos a essência do Criador, a inteligência. Então a educação é o fomento, é o fomentar da inteligência. E no contato com a matéria é que esse fomento acontece. Então não se evolui no mundo espiritual? Evolui? Lógico que evolui. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta se na erraticidade os espíritos evoluem. E eles respondem, sim, em função da vontade. Mas só o contato com a matéria permite colocar em prática os conhecimentos adquiridos no mundo espiritual. Veja como os espíritos de diversas formas estão dizendo, olha por minha conta, não está no Livro dos Espíritos. Olhem que o contato com a matéria é fundamental para a solidificação, ou melhor dizendo, para a consolidação da própria inteligência, para o desenvolvimento da própria inteligência, para a consolidação do próprio conhecimento. Somente o contato com a matéria permite ao espírito pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu no mundo espiritual. Então, estarmos encarnados é fundamental para a nossa evolução. E aí entendemos então por que é o verbo impor que está na questão 132. Deus vos impõe a encarnação, porque nos é uma necessidade evolutiva. Isso faz com que valorizemos muito, valorizemos mais o estar aqui encarnados, não circunscritos à matéria, transcendendo a matéria, mas valorizando o fato de estarmos na matéria. Se fizermos uma conta simples, se assim fosse, a psicosfera terrestre tem em torno de 25 bilhões de espíritos, 30 bilhões segundo outros espíritos. Nós somos mais ou menos 7 bilhões de espíritos que estamos encarnados. Então, para facilitar a conta, vamos deixar em 28 bilhões. A razão é de 4 por 1. Para cada um que aqui estamos, 4 estão aguardando vaga para poder vir para cá.
porque não cabe os 28 de uma vez. Então nós estamos aqui porque ocupamos uma vaga. Então estamos aqui por merecimento e não por punição. Ninguém está encarnado para ser punido, está encarnado por merecimento, para pelas suas ações, pelas nossas ações, crescermos. Porque nessa questão 132 do Livro dos Espíritos diz que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. A resposta não foi nos punir, mas nos fazer progredir. Então aqui na encarnação, tudo que nos acontece só tem uma finalidade. Qual? Nos fazer evoluir. Até os erros que nós praticamos. O Espírito Hamed, em outras palavras, no livro Renovando Atitudes, num capítulo que tem como título Todos são os caminhos, ele diz que um erro em clima de acerto não é um erro puro e simples, mas uma tentativa frustrada de acertar. Então também aprendemos com os erros. Tudo que nos acontece aqui na encarnação só tem uma finalidade: nos fazer crescer, nos fazer evoluir, porque é um merecimento estarmos aqui. Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. E quando não valorizamos essa encarnação, não valorizamos essa didática divina de educação do Espírito, nós vamos perder um tempo muito grande. Não é assim que acontece, mas suponhamos que assim acontecesse. 7 bilhões encarnados, num total de 28 bilhões. Estou arredondando os números, 7 bilhões até a hora que eu saí lá de casa. 7 bilhões encarnados. Suponhamos que fosse o processo da seguinte forma: morrem 7 bilhões, materialmente falando, desencarnam então porque morreram os corpos, desencarnam os espíritos, e vem 7 bilhões de uma vez e encarnam de novo. Suponhamos que fosse assim. Sai 7, vem 7. Os 7 que saíram vão para o final da fila. Então, consideremos que vivamos mais ou menos em torno aí de 50 anos só. É uma infância para nós, mas tá bom, 50 anos. Se assim fosse, aquela turma que foi para o final da fila levaria 350 anos para voltar aqui. É um bom tempo, não é? Para a gente ficar desperdiçando essa oportunidade educativa que nós temos de estarmos na carne. Se assim ocorresse, só que não é assim que ocorre. O processo é uma ponderação, não é aritmético. Então nós podemos levar bem mais do que isso para estar de volta por aqui. E aí depois, no mundo espiritual, olhando para o mundo material, pensaremos: como eu perdi meu tempo. Poderia ter aproveitado mais aqueles 80, 90, 100 anos e não aproveitei. E agora tem que esperar algumas centenas para poder voltar e aproveitar. Porque aqui é o nosso campo de prova. Porque foi essa a resposta dada à questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? Já não é mais a finalidade da encarnação. Não é o ato encarnatório, é o processo reencarnatório. Qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? E eles responderam: expiações, provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Aprimoramento progressivo. Não é num estalar de dedos que nós aprendemos, é num processo de repetição.
que vamos somando as experiências, melhor dizendo, vamos somando as vivências para desenvolver a experiência. Porque vivência e experiência são coisas distintas. Não necessariamente a primeira leva à segunda. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Experiência é quanto tempo eu faço. Vivência é quanto tempo eu faço. Experiência é como eu aprimoro aquilo que eu faço. Então há pessoas que têm muita vivência e muita experiência. Outras, muita vivência e pouca experiência. Outras, pouca vivência e pouca experiência. Mas outras, pouca vivência e muita experiência. Porque depende o quanto aprenderam com o tempo quantitativo que vivenciaram. Então as reencarnações são quantitativas, não são as mesmas quantidades para todos os espíritos. Depende da experiência desenvolvida nas quantidades de reencarnações. E aí alguns reencarnam mais vezes, outros menos vezes. Que é a questão 261 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta aos espíritos que, considerando que aqui vivemos em prova, se temos que passar por todos os tipos de tentações para que possamos aprender. E eles respondem que não, porque há espíritos que não passam por tentações, porque fizeram escolhas melhores na sua própria consciência. Então, a regra é reencarnar. Quantidade depende do quanto nos educamos. As provas dependem do quanto nos desenvolvemos. É o que está nessa questão 261 do Livro dos Espíritos. E é interessante que na 262 é perguntado aos espíritos, também do Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos, considerando que naquele período em que estamos ou estivemos simples e ignorantes, como que nós podíamos fazer escolhas se éramos simples e ignorantes? Eu fico encantado porque as perguntas que são feitas aos espíritos, você fica pensando como é que eles tiraram isso para perguntar. Porque eles vão, me permita a expressão bem mineira nossa lá, eles vão encantuando os espíritos. Ele vai perguntando, você fala, agora esse espírito vai, desculpe minha expressão também nossa, bem brasileira, ele agora vai subir nos tamancos. Ele agora vai ficar muito bravo, porque está perguntando demais. E não, os espíritos respondem com serenidade e profundidade. E a gente vê um monte de benfeitor ficando bravo porque está perguntando demais para eles. Um benfeitor diz se nós precisamos trocar. Quando um mentor começa a dizer, olha, você está perguntando demais, você fala, vamos trocar de mentor porque está com impaciência. Porque não tiveram impaciência com Kardec. O máximo que eles fizeram foi dizer, já lhe falamos a respeito. O máximo, educadamente, para dizer, olha, procura porque eu já respondi isso. Você não vai querer tudo de mão beijada. Aliás, esse negócio com os espíritos é interessante, porque num dos diálogos de Kardec com o Espírito de Verdade, que está lá no livro Obras Póstumas, o Espírito de Verdade diz para Kardec, pode contar comigo, estarei à tua disposição 1/4 de hora a cada 30 dias, ou seja, conta comigo 15 minutos por mês. Esse estava a tiracolo, né? 15 minutos por mês. E a gente quer o Espírito nos orientando 24 horas a cada meio-dia. Vejam como eles exigem, entre aspas, o esforço próprio.
o desenvolvimento próprio. Fechando parêntese. Então, nessa questão 262, Kardec pergunta isso. Se vivemos num período de simplicidade e ignorância, como que nós podemos escolher? E aí eles dizem: Deus faz a escolha por vós, como um pai escolhe para suas crianças, e quando elas vão crescendo, o pai vai deixando-as escolher por si mesmas. O que Emmanuel, lá no livro Consolador, chamou de convivência de determinismo com livre-arbítrio. Determinismo para as camadas inferiores da evolução, livre-arbítrio para aqueles que já deram o passo evolutivo. Enquanto não temos a consciência para escolher, escolhe-se por nós, dando-nos os caminhos, e no caminhar vamos fazendo as nossas escolhas, e aí já não é mais determinismo, já é o livre-arbítrio. Vejam como é que o Livro dos Espíritos ele tem um manancial de ensinamentos que a gente fica assim, boquiaberto. E há pessoas que leem todos os livros, menos o Livro dos Espíritos, que está tudo ali, mastigadinho, falando-nos desse processo de estarmos aqui. E encarnados, reencarnados, nessa didática educativa da própria lei do Criador, nós vamos aprendendo. E nós vamos nos responsabilizando pelas nossas próprias reencarnações, como vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta se o espírito, na erraticidade, antes de encarnar, tem consciência daquilo que vai lhe acontecer durante a vida física. E os espíritos respondem: sim, pois frequentemente ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Então, quando ouvimos algumas pessoas dizendo assim: eu não pedi para nascer, pediu. Você não exigiu, pelo amor de Deus, pediu sim para nascer. E tem aqueles que são mais específicos: eu não pedi para ser seu filho, pediu. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para reatar os compromissos com aquele a quem fez mal. E esse frequentemente renasce no meio que já viveu, leia-se família. Família, leia-se pai, mãe, filho, irmão, tio, sobrinho, cunhado, primo, amigo. É essa a questão 258. Então ninguém está reencarnando por descuido, andando no mundo espiritual e de repente cair na terra. Não. É um processo de escolha. Nós escolhemos. Mas na questão seguinte, que é a 259, pergunta-se: então tudo que nos acontece na vida física foi por nós predito e escolhido? Aí os espíritos já respondem: tudo não é a palavra. Educadamente, né? Tudo não é a palavra. Escolhestes o gênero de provas. As coisas comezinhas são frutos do vosso livre-arbítrio. Então, eu não escolhi estar andando pela rua e tropeçar numa pedra, numa rocha. Os geógrafos me corrigiriam, eles falam que não podemos dizer pedra, tem que ser rocha. Mas fica interessante você fazer: eu tropecei numa rocha. Melhor dizer, eu trombei, né? Que rocha dá a impressão que é coisa grande, mas coisa pequena também. Mas isso não está previsto que eu iria esfolar o dedo. Isso é descuido de quem deixou a rocha para eu dar uma rochada, ou de mim mesmo que não olhei onde estava essa bendita rocha. Isso é descuido.
Mas o gênero debilidade física, eu escolho. O gênero dificuldade nos relacionamentos é escolha. O gênero convivência é escolha. Mas os detalhes não, porque senão seríamos autômatos. Então nós redirecionamos encarnadamente os rumos da nossa própria existência. Lembremos, conforme a questão 86, os dois mundos interagem, o material e o espiritual. Tudo bem. Mas a pergunta que vem em seguida, considerando que nós escolhemos o nosso gênero de vida, a pergunta 260 eu reputo como sendo uma das perguntas mais bem-humoradas do Livro dos Espíritos. Porque pergunta-se então, considerando que nós escolhemos o gênero de vida, eles perguntam: como pode então o espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto? Se ele pode escolher, ainda escolhe as piores situações? E os espíritos respondem que é preciso que haja analogia nas provas. E dão um exemplo: aquele que traz o instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Aí é que estão as provas. Eu preciso ser instigado naquele potencial que eu trago. Ser bom no meio de pessoas boas pode ser pura e simples consequência, mas não consciência. Ser bom no meio convidativo a não ser bom é consciência, é esforço próprio. Por isso a analogia nas provas. Então nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com o marido certo, com a esposa certa, aguardando apenas que façamos a coisa certa. E aí é que está o problema, porque nem sempre nós agimos da maneira certa, por desconhecer tudo isso que nós já falamos, por saber, aliás, desconhecer não, por não considerar tudo isso, porque conhecemos tudo isso, mas não agimos em conformidade com esse conhecimento. Então nós não nos autoeducamos, levando em conta o princípio reencarnacionista, levando em conta a nossa pré-existência. Então nós não nos autoeducamos nesse processo. E reclamamos da posição que nós ocupamos, das pessoas com as quais convivemos, não entendendo que estamos no ambiente adequado para a prova que precisamos vencer. Para colocar para fora a nossa característica, o nosso pendor. Colocar para fora, edutire, educar. Para nos autoeducar, colocando para fora a potencialidade que nós somos, valendo-nos da oportunidade encarnatória, da oportunidade de estarmos aqui, formando-nos como seres humanos, transformando-nos como seres espirituais que somos. Então esse valor precisa ser dado, percebendo então que todos estamos aqui por uma escolha. Queremos vir para cá. Para cá que eu digo, não esse centro de convenções, somente para a vida material. E uma vez na vida material, escolhemos vir para o centro de convenções hoje. Porque nós vivemos em função, aliás, nós agimos pela escolha e vivemos no resultado dessas escolhas. Isso precisa ficar claro para nós. Nós não estamos mais na infância evolutiva em que o determinismo impera. Estamos no estágio evolutivo em que o livre-arbítrio é a característica. E em cada fase da nossa estada encarnatória,
do estar aqui na Terra, nós temos um processo, ou melhor, nós vivemos um momento de consciência. Se olharmos a questão 383 do Livro dos Espíritos, nós veremos que a infância é o momento adequado para recebermos as instruções. Porque nesse período, dizem os Espíritos nessa questão, na resposta a essa questão 383, estamos ainda como que limitados pelo pequeno desenvolvimento dos órgãos físicos. E isso nos torna mais absortos, mais em condição de absorver, uma vez que não, pela obnubilação do nosso corpo, nós ainda não conseguimos expressar aquilo que nós somos. Então essa fase é a fase de absorção. É onde então nós vamos aprendendo mais, não necessariamente pelos processos cognitivos, mas pela absorção em função das observações que fazemos. O espírito Cassimiro Cunha, numa psicografia de Chico Xavier, ele escreve uma estrofe, um verso, uma estrofezinha para os pais em relação aos filhos na idade de infância. Diz o espírito Cassimiro Cunha: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Porque essa fase da encarnação do espírito, ele está absorvendo, vendo o que acontece. É a fase que eu dizer perde espaço para o eu fazer. Ou seja, não adianta dizer ao meu filho o que ele deve ou não deve fazer. Eu preciso mostrar a ele o que eu faço para que ele entenda o que deve ou não deve fazer. É a mãe, exemplificando, dizendo: filhinho, não minta. Mentira tem perna curta. Mentira é desagradável, mentira prejudica, não minta. E a criança escuta aquilo o dia todo: não minta, não minta, não minta. E à noite, a mãe ocupadíssima, assistindo novela, toca o telefone, a menina atende e fala: mãe, é para a senhora. Fala que a mamãe não está. Não minta, não minta, não minta. No segundo dia, toca o telefone e a menina já pergunta: mamãe, a senhora está ou não? Veja, essa é a fase em que o espírito está em condição de absorver, e obnubilado pelo corpo, ele não consegue se expressar. Então é a fase daquele ditado bem brasileiro: é de pequenino que se torce o pepino. É ali que nós vamos moldando essa personalidade da encarnação. Por quê? Porque depois chega numa idade em que o passado começa a se apresentar na inconsciência encarnatória e vai atingindo a consciência na forma de fulcros, na forma de relâmpagos, de ideias inatas. É a questão 385 do Livro dos Espíritos. Por que a pessoa numa determinada idade, mais especificamente ao sair da adolescência, muda a sua conduta e o seu caráter? É o espírito que se modifica? E qual a resposta que os espíritos dão? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra realmente como ele era. Ou seja, há uma fase da nossa encarnação em que a nossa consciência encarnatória começa a tomar forma e começa
naquela estrutura da casa mental que o Espírito André Luiz nos coloca, o inconsciente, o consciente, o superconsciente, do inconsciente, que é o nosso pretérito, começam a chegar o saldo existencial do passado, positivo ou negativo. E esse saldo que vem do inconsciente contrabalança com o saldo do consciente, positivo ou negativo, ou seja, toda a minha estrutura encarnatória vai fazer frente agora com a minha estrutura do presente encarnatório. Então, suponhamos que no passado eu traga 10 sinais negativos, e naquela fase da infância da 383, eu adquira 9 sinais positivos. Qual será o saldo desse momento consciencial? -1. Quer dizer que o meu passado foi mais forte do que o meu presente. Mas se o contrário, no presente eu tenho 10 sinais positivos e do passado me vem 9 negativos, eu tenho saldo de 1 positivo. Ou seja, daquele momento para frente, eu continuo em condições de melhor crescimento e aprendizado. Por quê? Porque aquele período encarnatório, ou melhor dizendo, aquele período da atual encarnação, foi valorizado por aqueles que eram responsáveis por mim, na minha educação. E me ensinaram tantas coisas boas que sobrepuseram as coisas do passado, as tendências do passado. Na resposta à questão 383, acrescentam os espíritos que estão encarregados disso, ou seja, de instruir todos aqueles que estão responsáveis pela educação daquele espírito que está encarnando, em especial os pais. Essa idade do período, não adolescência formal, desse período de transição, em que passado encarnatório e presente encarnatório se associam, essa questão 385, o escritor Lidiênio de Menezes, num livro chamado Educação Espírita, ele diz: idade de turbulência e de autoafirmação requer a adolescência, pulso forte e devoção. Pais presentes, companheiros, mas também educadores, orientadores, e não amoletados. Aliás, o livro Vereda Familiar, escrito pelo espírito Dona Teresa de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira, na apresentação do livro, na introdução do livro, ela diz que um dos motivos que a levou a escrever esse livro foi que no mundo espiritual, os pais, quando desdobrados pelo sono, reclamavam para ela, que foi uma experiente mãe na encarnação anterior, reclamavam para ela da rebeldia dos filhos. E os filhos, quando desdobrados pelo sono, reclamavam para a Dona Teresa de Brito do amoletamento dos pais. Os pais dizendo: esse menino não tem jeito, e os filhos dizendo: pai, me olha. Então vejamos que essa idade, esse período da encarnação chamado infância, é fundamental para o processo instrutivo, para que no período da transição, que nós chamamos genericamente, não especificamente adolescência, possamos ter a educação, o colocar para fora de tudo aquilo que foi ensinado. E quantos pais reencarnacionistas que somos, educamos os nossos filhos com os olhos de reencarnacionistas? Quantos pais olhamos para os nossos filhos e dizemos: não é meu, está comigo, é um espírito dono de si mesmo, e que, confiando em nós, os pais, veio para conviver conosco, para que possamos auxiliá-lo no seu processo.
Quantos pais assim olhamos para os nossos filhos? Fora aqui de Vitória da Conquista, uma mínima quantidade. Porque olhamos nossos filhos dizendo: é meu. As mães dizendo: saiu daqui. Foi criado aqui. Não, ele foi gestado, mas não criado. Dissemos isso aqui de uma outra vez que estivemos. Que eu desconfio que Khalil Gibran leu o livro dos Espíritos, em especial sobre a reencarnação, porque ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma, vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. É reencarnacionista, porque essa é uma realidade. E quantos de nós olhamos para essa realidade? Principalmente quando o filho é a cara do pai, ou a cara da mãe. Simão, mas é muito difícil, porque nós amamos os nossos filhos. Sim. O amor é algo fundamental para a nossa existência. Mas o amor, como bem dito, o amor transcendente, não o amor consanguíneo. Porque o amor consanguíneo, mesmo maternal, ele é egoísta. Bastante egoísta. Totalmente egoísta. Unicamente egoísta. Porque se duas mães estão aqui conversando com dois filhos pequenos, um de cada uma das mães lá de fora, de forma que elas não estão vendo, mas ouvindo, e eles brincando lá de fora, pequenininhos, escuta-se um choro. Saem as duas mães correndo, e uma diz: graças a Deus. É o filho da outra que está chorando. Está certo que isso se passa num átimo, microsegundo, porque imediatamente ela vai ajudar a outra mãe, mas vai ajudar aliviadamente. Então é egoísta. Talvez, quem sabe, por isso é que Gibran também disse: o amor só será pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Aí sim, nós amaremos sem dizer é meu. Aí a consciência reencarnatória será um diferencial no processo educacional chamado educação natural, que é a educação obtida na família. Nós temos a educação natural e a educação formal. A educação natural é aquela dada na família, que é aquele processo de absorção. A educação formal é aquela dada na escola. Trocar será um insucesso. Tentar fazer a educação natural na escola ou a educação formal em casa é inversão de papéis. Os resultados não serão bons. Questão 110 do livro O Consolador, do Espírito Emmanuel. Qual a melhor escola para a educação de nossos filhos? A melhor escola para a educação dos filhos ainda é o lar. Pois no lar é que se ensinam as bases do caráter. Veja como Emmanuel responde, questão 110 do livro Consolador. A família, o lar, ainda, veja, ainda é a melhor escola. Quer dizer que esse ainda pode ser que daqui a um tempinho está periclitando, se os lares não se ajustarem e perceberem essa sua função. Porque muitas vezes as famílias estão terceirizando a educação natural, querendo que a escola faça aquilo que a família tem que fazer. Chegam para a escola e falam: vê se você dá um jeito nele, porque eu já cansei.
A boa escola vai dizer: leva de volta porque é seu. A responsabilidade é sua. Aqui nós instruiremos nas bases da cidadania e do respeito humano. Lá vocês educarão nas bases do amor e do caráter. Talvez por isso não tenhamos hoje um resultado educativo tão bom quanto gostaríamos, porque desconhecemos desconsideramos todo esse processo reencarnatório que nos fez chegar aqui. Desconsideramos toda a bagagem que já trazemos para ser aferida e consertada, para darmos um passo maior. Na família, no lar, temos também, na educação do caráter, a educação religiosa, que será aquela que a família comunga. Mas é preciso passar as bases da religiosidade. E a família ateia, tá? Aquelas que dizem graças a Deus que eu não acredito em Deus. Essas farão as bases do caráter do mesmo jeito. Hegel, que foi um filósofo materialista do século XVIII, preceptor de dois materialistas ferrenhos, um materialista absoluto que foi Feuerbach e outro materialista dialético que foi Karl Marx, ambos discípulos de Hegel. Hegel foi dizer, como materialista: seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. O que não distancia do fazei aos outros o que gostarias que fizesse esses outros a vós. Então esse materialista está bem espiritualizado e ele vai continuar dando as bases do caráter. Mas as famílias não materialistas, em especial as espiritistas, devem perceber que na educação, na formação do caráter, as bases religiosas, as bases da religiosidade são fundamentais. O que nós chamamos evangelização. Por isso Emmanuel dizer que a evangelização transforma. Então as famílias espíritas vão além da educação, vão para a evangelização. Evangelion, o bem anunciar, o falar bem, o falar bom, que foi trazido como boa nova. Trazer essas informações, que são palavras, como ditas por Pedro, palavras de vida eterna. Como ele disse a Jesus: tu tens as palavras de vida, tu tens palavras de vida eterna. Isso precisa ser passado. Uma vez, eu saía da minha cidade lá, Patrocínio, eu ia fazer uma palestra numa cidade chamada Iguatama, mais ou menos uns 250, 300 quilômetros da cidade de Patrocínio. E o seminário seria de manhã, às 9 da manhã. E eu saí de casa por volta das 5 da manhã, eu e meu filho, naquela época criança, saímos os dois, porque ele era meu companheiro de palestra. Ele chegava para mim, quando pequenininho, falava: pai, como é que está a nossa agenda? Depois cresceu, mudou para outra cidade, foi estudar fora e distanciou um pouco. A agenda dele já não bate muito com a minha em termos de cronologia. Mas íamos os dois, e a uns 100 quilômetros mais ou menos, 90 quilômetros da cidade de Patrocínio, eu chegava perto da cidade de Ibiá, e um senhor com uma criança pequena, isso devia ser por volta das 6 da manhã, eu já tinha andado mais ou menos uns 90 quilômetros, um senhor com uma criancinha pequenininha estava na estrada pedindo carona. Eu não conhecia o senhor, mas sabia quem era, ou seja, eu sabia que ele era um morador da casa bem vizinha à rodovia, porque eu passo ali constantemente e fui vendo até a construção da casa que ele fez lá, uma vendazinha que ele pôs lá, e ele estava lá pedindo carona. Aí eu parei, dei carona para ele, isso mais ou menos 6 da manhã, e eu fui conversando com ele, ficava aí uns 20 quilômetros da cidade de Ibiá, e eu falei: olha, o senhor está andando cedo, né? Ele falou: preciso andar cedo. Eu falei: mas o senhor está indo para onde tão cedo, num domingo? Ele disse: não, eu estou levando meu filho para a escola dominical. Ele era presbiteriano.
Eu falei, mas que hora começa a aula da escola dominical? Às 7 da manhã? Ele falou, não, começa às 10. Bom, mas por que o senhor está saindo tão cedo? É porque eu não posso correr o risco de perder uma carona e chegar atrasado na aula, na escola dominical, porque é importante para o meu filho aprender a religião. E eu achei que eu estava fazendo alguma coisa para fazer palestra em Guatama. E esse senhor, às 6 da manhã na estrada, para pegar uma carona, para não correr risco de perder uma carona, para chegar a tempo numa escola dominical às 10 da manhã, estando a 20 quilômetros da cidade. E muitas vezes nós pais ficamos reclamando de levar nossos filhos para as evangelizações da infância no centro espírita, porque está muito cedo, 9 da manhã. Ele não acredita em reencarnação. Para ele a criancinha tinha acabado de ser feita, há uns 3 aninhos, 4 aninhos. E nós sabemos que esses 4 aninhos é só uma ponta de toda a vida desse espírito. E não fazemos o esforço que ele fez, ou que ele fazia, que estava fazendo, desculpe-me, para com aquele filho. Então os pais somos, com a consciência da reencarnação, somos muito mais, seríamos ou seremos, melhor dizendo, muito mais cobrados por aquilo que nós não estamos fazendo. Porque a função, genericamente falando, a missão materna, a missão paterna, é devolver os filhos para Deus, melhor do que dele recebemos. Essa seria a nossa missão. E para isso o esforço. Dona Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, ela diz: quando Deus lhes confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que com os recursos que dispõem, parcos ou fartos, terão os pais condições de bem educar essa alma para a vida. Então, a educação da alma é a alma da educação. Se não entendermos isso, nós não teremos uma educação consolidada. A educação da alma é a alma da educação. Enquanto olharmos corpos para serem educados, estaremos longe dessa alavanca propulsora da moralidade, conforme escrito por o senhor Allan Kardec na Revista Espírita de junho de 1966. Estaremos longe dessa ideia trazida por Licurgo, dizendo que a educação transforma a natureza. Nós que sabemos que a nossa natureza é espiritual, não diremos que a educação transforma a natureza, mas diremos que a transformação, que a educação, nos mostra a nossa real natureza, a natureza espiritual. E entenderemos o sentido lato, não estrito, o sentido lato sensu daquela ideia de André Luiz, quando nos chamou de co-criadores, co-criadores em plano menor, porque nós co-criamos essas almas que estão colocadas conosco na condição de educandos, e somos co-criados quando nos colocamos na condição de educandos para com outras almas que nos instruem. Essa é a nossa função aqui na Terra. Ninguém progride sozinho, é na convivência, é na interação, é na troca de experiências, é na dação que nós cresceremos e valorizaremos o fato de estarmos aqui. Educação, conforme nos fala Michael Hammer, educação é aquilo que fica depois que nos esquecemos daquilo que nos foi ensinado. Isso é educação. Educação é aquilo que fica depois que nos esquecemos do que nos foi ensinado. Educação não é um processo instrutivo, é um processo vivencial. E nada melhor do que estarmos na matéria, nessa didática divina, que poderíamos chamar manifestação do amor divino, reencarnação,
Nada melhor do que isso para nos favorecer o aprendizado. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se fundamenta a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus, pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Temos oportunidades várias, quantas forem necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa educação. A reencarnação não é só uma base para a educação. A reencarnação é a própria didática educacional do Criador, dando-nos as oportunidades de recomeçar sempre que for necessário para o nosso crescimento. E assim sendo, nosso objetivo, como na letra de uma música cantada, composta por Gladstone, lá de Belo Horizonte, e cantada em maioria de vezes por Tim e Vanessa, sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Sustentar a vibração divina é o nosso objetivo. Estamos encarnados como elementos sustentadores dessa vibração amorosa que nos vem do Criador. Uma encarnação, genericamente falando, uma encarnação nada vale ante o infinito, mas nada vale uma encarnação ante a necessidade de crescimento. Por isso, valorizemos esse momento que nós temos, o estar encarnados, o estar com as pessoas que dividem a encarnação conosco, porque pode demorar muito a termos essa oportunidade de novo, para tentar fazer aquilo que já podemos fazer agora, viver melhor e crescer nessa vida chamada encarnação. Valorizando isso, a educação será a alavanca propulsora da moral que nos fará rumo ao nosso Criador. E o roteiro nós temos, o exemplo nós temos, Jesus. Como na mesma música, Luzes da Luz, eis o roteiro, segue Jesus. O roteiro para uma boa educação, o roteiro para uma vida plena na encarnação, é seguir os exemplos de Jesus. Não foi à toa que ele foi colocado na questão 625 do Livro dos Espíritos como nosso modelo e guia. Qual o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Então sigamos os seus ensinos, pautemo-nos pelos exemplos que ele nos deu, e dificilmente perderemos tempo nessa encarnação. E como o tempo é precioso, não mais tomarei o tempo de vocês. Agradeço pela paciência de me ouvir, e na nossa mineirice, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.